Bora, gente, vamos começar nossa aula de número 18 do curso. Quero que todo mundo abra a apostila na página 178, tá? Lembrando que nós estávamos trabalhando qual assunto, gente? Concentração, não é? Concentração de uma solução. Gente, quando eu falar pra você, olha pra cá todo mundo, concentração, o que você já lembrava na hora? Concentração é soluto, solução. Gente, isso daqui era muito importante, mas muito importante mesmo, né? E uma coisa que eu quero que vocês recordem da última aula, sempre que eu for falar do soluto, eu vou colocar o índice 1. E quando eu for falar da solução, a gente não põe índice nenhum, né? Então, concentração é soluto, solução. Gente, basicamente, o que é a concentração de uma solução? Ela expressa para nós o quê? Alguém pode me dizer? O quanto de soluto que tem lá dentro. É basicamente isso daqui. São formas que a gente tem de expressar o quanto de soluto que tem lá dentro, não é? Agora, gente, quais são as maneiras que a gente aprendeu que dava para utilizar isso daqui? Vamos lá? A primeira delas era a famosa concentração comum, que era a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Concentração é soluto, solução, né? Unidade mais famosa, gente. Massa era dada em grama, volume em litro. Então, geralmente, ela era dada em gramas por litro. Então ela mostrava quantos gramas do soluto tinham para cada litro da minha solução. Uma muito parecida com essa daqui, que nós vimos também, era uma tal de densidade. Porque densidade é a razão entre a massa e o volume da solução. Só que cuidado, porque a densidade é a razão entre a massa da solução em grama e o volume da solução em que, gente? Em ml. Tanto que a unidade é grama por ml. Agora, alguém lembra para que servia a densidade? Para mostrar o quanto pesa a minha solução, não é? Então a densidade mostrava o quanto, olha aqui, ó, o quanto pesa a solução. Lembra? Ela não mostra para você quanto que tem de soluto, ela mostra o quanto que pesa a solução, não é? Agora a gente para e presta atenção que isso aqui foi o final da aula, né? A última que a gente falou foi uma conhecida pelo nome de título. Lembra disso, gente? Título. E quando eu falava de título, o que você já lembrava na hora? Cara, título falava de uma grandeza só. Como assim, professor? Existia aqui, presta atenção, o título para falar de massa e o título para falar de volume. O que era o título de massa, gente? Era a razão entre as massas do soluto e da solução. O que era o título em volume? Era a razão entre o volume do soluto e o volume da solução. Só que, gente, para um pouquinho e raciocina comigo. Se é massa sobre massa, é grama sobre grama. E o que acontece com essa unidade? Ela corta. Mesma coisa, litro sobre litro, ml sobre ml. Gente, a unidade corta. Então o título era uma grandeza adimensional. Vocês estão lembrados? O título ele sempre era adimensional. E aí eu quero ver uma coisa que era a mais importante de todas, né? Sempre que eu fosse falar de uma coisa adimensional, qual era a melhor maneira de representar, gente? Utilizando porcentagem, não é? E é daí que surgiam as duas variantes do título, não é? Existia uma que a gente chamava, olha pra cá, de porcentagem MM e uma que eu chamava de porcentagem VV. O que era a porcentagem MM? Alguém me diz? Porcentagem em massa, não é? E essa daqui é a porcentagem em volume. Por exemplo, eu falo para você que uma bebida alcoólica, de um vinho qualquer, ele tem 13% de álcool. Gente, 13% do volume é álcool, não é? O que isso significa? Que em cada 100 ml de vinho, porcento, para cada 100 ml de vinho, a gente tem 13 ml do que, gente? De etanol. Entendeu? Agora, quando eu falo aqui em porcentagem em massa, é porque para cada 100 gramas da minha amostra, eu tenho tantos gramas do meu soluto. Tá claro para todo mundo? Então era a melhor maneira que a gente tinha de expressar isso daqui. Só que, gente, no seu material, eu quero que você olhe para a sua apostila, né? Tem uma OBS 4 na sua apostila que eu quero comentar aqui agora, tá? Então dá uma olhadinha na apostila, na página 178. É isso? Eu quero que você dê uma olhada na OBS 4, tudo bem? Olha a OBS 4 que tá para vocês. Gente, basicamente ela vai falar sobre o quê? Sobre uma coisa que a gente chama na química de porcentagem MV. Cara, isso daqui é muito estranho, porque ela já começa a ir contra uma coisa que a gente acabou de falar. O que eu falei para vocês a respeito do título, né? Como é que eu identificava que era título, pessoal? Tudo que tem porcentagem é título, concorda comigo? Então, se aqui é porcentagem, significa o quê? Que é título, tá claro para todo mundo? Só que eu também falei para vocês que título não tinha unidade de medida. Título era o quê, gente? Adimensional. Agora, se esse cara aqui é MV, um é massa, o outro é volume. Gente, unidade de massa cancela unidade de volume?
Claro que não, então esse cara não é adimensional. Esse é o estranho disso daqui, tá? Mas o que isso daqui mostra pra nós? Já vou explicar pra vocês, tá? Primeira coisa, gente, eu vou usar o exemplo da sua apostila pra gente poder falar. Tudo bem? Gente, eu dei um exemplo pra vocês do soro fisiológico, não é? Soro fisiológico. Cara, o que o soro fisiológico tem? Quem que é o soluto do soro fisiológico, gente? É o sal de cozinha, é o NaCl, não é? Então ele é 0,9%, olha pra cá. MV, tá? MV em NaCl. Essa é a concentração. Gente, agora eu preciso que você aprenda o que isso significa. Então, por favor, pare e preste atenção aqui em mim. Pode ser? Vamos lá? Gente, o que significa 0,9% MV? Primeiro você tem que aprender a interpretar isso daqui, ó. O que significa 0,9%? Bom, 0,9% quer dizer o que, pessoal? Que eu tenho 0,9 partes de alguém para cada o que, pessoal? 100 partes de outro alguém. Isso é 0,9%. Faz sentido para todo mundo? Sim ou não? Agora eu quero falar uma outra coisa. O que significa, gente, MV? Fala para mim. Massa e volume. Então o primeiro tem unidade de massa e o segundo tem unidade do que, gente? De volume. Agora vai lá, unidade de massa que a gente usa, qual que é? Grama. Agora, gente, presta atenção, aqui eu vou usar uma unidade de volume. Só que, gente, me fala uma coisa, pensa numa unidade de volume que tem um tamanho parecido com grama. Quem que tem um tamanho parecido com grama? Seria ml ou seria litro? ml. Então aqui você vai usar o que, gente? O volume em ml. Então agora eu já posso explicar para vocês. Gente, quando eu escrevo 0,9%, quer dizer que nós temos 0,9 gramas de alguém por 100 ml de outro alguém. Tá claro para todo mundo? Só que calma que agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Concentração é o que mesmo? Soluto, solução? Então, concentração é o quê? Soluto, solução. Todo mundo concorda? Então, nós temos 0,9 gramas do meu soluto para cada 100 ml da minha solução. E agora eu tenho que te perguntar, quem que é o soluto do soro fisiológico e quem que é a solução? Vamos lá? Quem que é o soluto do soro fisiológico? O sal, não é? Então a gente tem o que, pessoal? 0,9 grama de sal, que é o cloreto de sódio, para cada 100 ml da solução. Peraí, me responde uma coisa. A solução é a água ou a solução é o soro? O soro, não é? Porque a solução é a mistura, tudo bem? Então nós temos o que, pessoal? Quando eu escrevo isso daqui para você, o que eu tô te dizendo? Olha para cá, que a gente tem 0,9 grama de sal para cada 100 ml de soro. É 0,9% massa-volume. Todo mundo entendeu? Gente, essa é a definição. Agora calma que eu quero fazer algumas observações com vocês. Gente, é muito comum os alunos esquecerem dessa definição, né? Então qual que é a definição de porcentagem MV que eu pus para vocês? Ele mostra a massa de soluto em grama presente em 100 ml da minha solução. Essa é a definição. Só que calma que eu vou te ensinar um truque que a gente vai usar demais aqui. Pare e presta atenção em mim, gente. Vê se faz sentido pra você. Ó, se eu tenho 0,9 grama de sal em 100 ml de soro, cara, quanto que eu teria de sal, né, para 1000 ml de soro? Gente, o que significa 1000 ml? É 1 litro? Todo mundo concorda que isso daqui é o mesmo que 1 litro? É ou não é? Bom, então eu estou encontrando a massa presente por litro, não é? Gente, me diz uma coisa, olha pra cá. Daqui pra cá, a gente multiplicou por 10. É ou não é? Então daqui pra cá, basta fazer o quê? Multiplicar por 10. Todo mundo concorda? Quanto que é 0,9 vezes 10? 9. Então o que isso significa, pessoal? Que nós temos 9 gramas de NaCl por litro de soro. Ô, gente, que concentração que é essa? O que é concentração em gramas por litro? Como que a gente chama isso daqui? Não é o Czão que a gente mostrou agora no começo da aula? Então, quando você pega a porcentagem MV e você multiplica por 10, o que você encontra, pessoal? A concentração em gramas por litro. Então, ó, esse é um truque que a gente vai fazer sempre. Grava essa informação que eu acabei de te dar. Olha pra cá, pessoal. Então, o que eu quero que você aprenda dessa relação? Olha pra cá, fazendo um favor. Se você pegar, olha pra cá, né, a porcentagem MV e multiplicar por 10, o que você encontra, pessoal? O Czão. E esse Czão vai estar em qual unidade de medida? Em gramas por litro. Então, gente, viu porcentagem MV? Multiplica por 10 na hora. Multiplica por 10, porque ele vira grama por litro. E é muito mais fácil de trabalhar. Vocês estão entendendo? Então, esse truque vai ser muito legal para vocês. Show? Só que, gente, deixa eu te fazer uma outra observação dessa observação, né? Então, olha aqui, ó, gente. Isso aqui é um detalhe da matéria, tá? Isso daqui é um detalhe da matéria. Gente, então a definição de porcentagem MV é a massa de soluto em grama presente em 100 ml de solução. Agora, posso te contar uma coisa? Olha para cá. Quando a densidade da solução for igual a 1 grama por ml, gente, me fala uma coisa. Quem que você conhece que tem essa densidade?
a água, não é? Então, para dar uma densidade dessa, tem que ser o quê, gente? Uma solução aquosa. Todo mundo concorda? Uma solução aquosa. De alta concentração ou baixa concentração? De baixa, para poder dar a densidade da própria água, não é? Então, quando a gente tem uma solução aquosa de baixa concentração, o que a gente pode afirmar? Olha que legal essa informação que vai ser muito útil para vocês, tá? A porcentagem MM é sempre idêntica à porcentagem o quê, gente? MV. Como assim, professor? Não entendi. Você lembra que eu falei para você que a definição é a massa de soluto para 100 ml de solução? Mas se a densidade da solução é de 1 grama por ml, 100 ml é a mesma coisa que 100 gramas. E é por isso que a gente pode fazer essa afirmação. Rui, mas quando que eu uso isso daqui? Você usa quando o cara falar para você o seguinte, ó, eu tenho uma solução aquosa. Um cara tem que falar para você que é aquosa, né? E ele te dá a porcentagem. Só que ele não fala se a porcentagem é MV. Ele fala que é a porcentagem em massa. Tudo bem? Automaticamente, se é uma solução aquosa e aquela é a porcentagem em massa, você já pode dizer que automaticamente é o quê, pessoal? A porcentagem MV. Pega aquele valor, multiplica por 10 e automaticamente você tem o quê, gente? A concentração em gramas por litro. Você vai ver isso em exercício daqui a pouco que eu vou fazer com vocês, tá? Mas é uma operação que a gente vai usar muito. Então, apareceu porcentagem MV, multiplica por 10 na hora. Multiplica por 10 que você vai ter a concentração em grama por litro. Tudo bem? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos começar fazendo exercício? Vamos lá? Eu quero que você pegue na apostila. Nós temos 3 exercícios dessa matéria. Vamos lá? Começando pelo primeiro deles. Vamos lá, Nandíssima? Per favore. Sabendo que determinado álcool em gel, 70 graus, NPM. Opa, para um pouquinho, gente. Estamos falando então, olha pra cá todo mundo, de álcool gel, 70 graus e NPM. Gente, antes da Nanda continuar, eu quero fazer uma perguntinha pra vocês que a gente já falou na última aula, né? Gente, quando eu falo porcentagem, né, ou grau e NPM, é a porcentagem em volume ou em massa? Lembra que falei para vocês do álcool gel? Álcool gel, gente, tem densidade diferente do álcool líquido. Então, nesse caso, a porcentagem tem que ser em massa. Tudo bem? Bebida alcoólica, que é porcentagem em volume. É o grau GL. Tudo bem? Então, esse daqui, ó, é a mesma coisa que falar 70% em massa do que, gente? De etanol. Tudo bem? De etanol. Todo mundo entendeu? Vamos continuar. Vai lá, Nanda. Possui uma densidade de 0,875 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade do gel é 0,875 grama por ml. Ui, mas falou por centímetro cúbico. É a mesma coisa. Tudo bem? Continua. Determine a massa de etanol presente. Tá, peraí, vamos entender. Ele quer saber a massa de etanol. Gente, o etanol é um componente do álcool gel, tá? Ele quer saber a massa de etanol. Presente em um frasco de 500 ml desse produto. Ah, então imagine um volume de álcool gel de 500 ml, tá? Ele quer saber qual é a massa de etanol que tem aqui dentro. Vamos lá? Como é que eu vou fazer essa questão? Gente, o que nós temos de informação? Olha pra cá todo mundo. Eu tenho a densidade do álcool gel e eu tenho o volume de álcool gel. O que dá pra eu achar? A massa de quem? Do álcool gel. E aí, depois que eu encontrar a massa do álcool gel, o que nós sabemos? Que 70% disso é etanol. Basta pegar 70% do resultado que eu vou ter a resposta. Todo mundo concorda? Então é assim que a gente vai fazer. Vamos lá? Então, o primeiro passo, ó, eu vou trabalhar com a densidade. Vou trabalhar com o gel. Tudo bem? E não com etanol. Vamos lá? Gente, densidade do gel é a massa do álcool gel dividido pelo volume do álcool gel. Todo mundo concorda? Vamos lá? Densidade, pessoal, quanto que é? 0,875. Isso aqui é igual a massa de álcool gel dividido pelo volume, que é de quanto? 500 ml. Todo mundo concorda? Sim ou não? Gente, como é que vai ficar isso daqui então? Ó, passo 500 para lá multiplicando. Gente, se fosse 1000, se eu fosse multiplicar isso daqui por 1000, eu andaria 3 casas, não é? Mas como é por 500, 500 é metade de 1000. Então vai dar metade desse resultado. Então vai dar 437,5. Mentira, 430, não é? 437,5. Então a massa de álcool gel é 437,5 gramas. Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Tô fazendo de cabeça essa continha, tá? Não confia muito não, vamos fazendo na calculadora aí. Beleza? O que eu achei? A massa do álcool gel, não é? Mas a pergunta é sobre o álcool gel ou sobre o etanol? Etanol, e como é que eu vou encontrar a massa de etanol? 70% desse valor. Tem 2 formas de você fazer. Ou você faz uma regra de 3 falando que isso é 100%, assim como x é 70, né? Ou o que você pode fazer de forma direta? Multiplica esse resultado por quanto, gente? Vai, fala.
Por 0,7. Por que por 0,7, gente? 70%. 70% disso é o etanol. Alguém pode fazer na calculadora? Vê quanto que dá 70% desse número. 306,25. Então, a massa de etanol é igual a 306,25 gramas. Gente, todo mundo entendeu? Olha que bacaninha. Tipo assim, ó, uma questão super bacana. Poderia vir na prova do Enem pra vocês? Poderia ou não poderia? Cara, tem a cara do Enem isso daqui. Você vê, ó, só que se fosse uma prova do Enem, qual seria a única diferença? Ele falaria pra você que grau e NPM representa a porcentagem em massa. Ele falaria isso pra vocês. Tudo bem? Mas, gente, ó, super a ver com o que vocês têm que saber pra prova de vestibular. Super a ver. Não é? Então agora a gente vai fazer um segundo exercício. Pode ser? Enquanto eu apago o quadro, você de casa e vocês aqui, vocês vão agora ler o exercício 2. Tudo bem? Leia que a gente já vai resolver. Vamos lá? Vou apagar o quadro para a gente poder fazer. Olha a questão de número 2, gente, que nós já vamos resolver juntinhos. Bora lá. Bora? Vamos lá? Nandíssima, por favor, a questão de número 2 aqui pra gente. A água oxigenada é vendida em diversas concentrações. Então, peraí, estamos falando do que nessa questão, gente? De água oxigenada, não é? Vamos por aqui, ó, água oxigenada. Gente, presta atenção numa coisa, tá? Vocês sabem que o princípio ativo da água oxigenada é quem? O H2O2, né? Mas a água oxigenada é uma solução, ou seja, é H2O2 dissolvido em água. E é por isso que ele é vendido em diversas concentrações, tá? Porque você pode colocar diversas quantidades diferentes desse cara. Tudo bem? Continua. Expressos em volumes. Por exemplo, a água oxigenada 10 volumes contém 3% massa sobre volume em H2O2. Então, gente, só para você entender, quando você vai comprar na farmácia água oxigenada, ela é vendida assim, ó, água oxigenada 10 volumes, água oxigenada 20 volumes, água oxigenada 30 volumes. Ele te dá isso daqui, tá? Então ele deu um exemplo aqui para nós. Ele deu um exemplo, tá? O que ele disse para nós, ó? Que uma água oxigenada do tipo 10 volumes, ela tem o quê? 3% MV em que, gente? Em peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Tudo bem ou não, gente? Continua. Sendo as demais concentrações vendidas proporcionais a esse valor. Ou seja, pessoal, olha para cá, presta atenção. Se fosse 5 volumes, que concentração que teria? É proporcional. Se fosse 5, não é metade? O que seria aqui? 1,5. Se fosse 20 volumes, seria o dobro, não é? 6%. Todo mundo entendeu? Continua. Baseado nessas informações, calcule a massa de peróxido de hidrogênio Então, peraí. Ele quer saber a massa de H2O2... presente em 2 litros de uma água oxigenada. Então, peraí, o volume de água oxigenada é igual a 2 litros. 30 volumes. E a concentração dela é 30 volumes. Ô, gente, para um pouquinho, que vocês vão me responder, tá? Eu sei que 10 volumes é 3% MV, não é? Me fala uma coisa, gente. De 10 para 30, de 10 aqui para 30, o que eu fiz com a concentração? Multipliquei por 3, não é? Então aquela porcentagem tem que triplicar. Tem ou não tem? Ao invés de ser 3% MV, isso daqui vai ser quanto? Vai, fala pra mim. 9% MV. 9% MV em H2O2. Todo mundo concorda? Essa é a concentração. Gente, mas eu vou te falar, eu não gosto dessa concentração, não. Eu não gosto dela. O que eu prefiro fazer na hora? Multiplica por 10. Quando eu pego esse valor aqui, presta atenção, e eu multiplico por 10, quanto que dá 9 vezes 10? 90. 90 o quê? Agora fala bonitinho pra mim. 90 o quê? Gramas por litro. Quando você multiplica por 10, você acabou de encontrar o Czão, a concentração comum. Gente, isso daqui é muito melhor de trabalhar, não é? Ele quer saber qual que é a massa presente em 2 litros. Tá muito fácil, não tá? Vamos fazer o seguinte? Ó, eu vou usar essa concentração para fazer a conta. Vamos lá? Gente, quando eu escrevo isso daqui para você, ó, concentração é de 90 gramas por litro. Como que você interpreta? Concentração é soluto-solução. Quem que é o soluto?
Quem que é o soluto da água oxigenada? H2O2. E a solução é a água oxigenada. Todo mundo concorda? Então, quando eu leio isso daqui, o que eu entendo, pessoal? Que nós temos 90 gramas de peróxido de hidrogênio para cada 1 litro do que, gente? Da água oxigenada. Todo mundo concorda? Agora, quantos gramas eu teria para 2 litros de água oxigenada? X. Tudo bem? Quanto que vai dar o X, pessoal? Vai, fala pra mim. 180 gramas do que, gente? De H2O2. Perceberam como que é fácil isso daqui? Falando sério, gente, é muito de boa fazer isso daqui. Então, ó, vocês perceberam que eu fugi, olha pra cá, eu fugi da definição do que, gente? De porcentagem MV. Eu fugi, né? Porque é muito melhor trabalhar assim. Todo mundo compreendeu? É muito melhor trabalhar assim. Show de bola? Rui, mas espera um pouquinho. De onde que vem esse negócio de 10 volumes, 30 volumes, né? E de onde que vem essa equivalência? Se você está curioso para saber de onde é que ela vem, tá? Eu recomendo que você leia na complementação. Eu mostro para você de onde é que vem essa relação. Por que uma água oxigenada aqui, que seja 10 volumes, ela é 3% MV em H2O2. E já posso te garantir, a definição não é simples, tá? Tem a ver com a decomposição desse cara e com o volume de gás oxigênio formado a partir de uma certa quantidade de água oxigenada. Então, eu recomendo que você ou decore isso daqui ou leia a complementação. No seu lugar, tá? Pensando nas suas provas regionais, eu decoraria essa informação. Decoraria. 10 volumes equivale a quanto, gente? 3% MV. 3% MV. Se fosse 20 volumes, é o dobro. Se for 30, é o triplo e assim sucessivamente. Decora, tudo bem? Mas tá aquela moral, depois dá uma olhada na complementação. Seu professor fez com muito carinho. Tudo bem? Beleza? Agora vocês vão fazer a questão de número 3. Vamos lá? A questão 3, gente, também aborda esse assunto daqui, tá? Então vou apagar o quadro enquanto vocês leem pra gente poder resolver. Pode ser? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Nandíssima, pode ler pra gente, fazendo favor. Sabendo que no rótulo de um determinado vinho consta que o seu teor alcoólico é de 12 graus GL... Opa. Gente, antes de continuar, o vinho é 12 graus GL, não é? Me diz uma coisa rapidinho. Grau GL representa a porcentagem de álcool, não é? Em massa ou em volume? Volume. Se é bebida, tem que ser volume, né, gente? Então, isso daqui é o mesmo que falar 12% VV, não é? VV em etanol. Tudo bem? Essa é a porcentagem que tem de lá. Só que agora, gente, olha pra mim. Olha pra mim, todo mundo. Eu não posso multiplicar por 10 para encontrar a concentração. Só vale quando é MV. Aqui, volume, eu não posso. Tudo bem? Continua. Encontre o número de mols de etanol... Pera aí. Ele quer saber o número de mols de etanol... presentes em 2 litros dessa bebida. Então imagine que nós tenhamos um volume de vinho igual a 2 litros. Tudo bem? Ele quer saber qual que é o número de mols de etanol. Eu preciso de algumas informações. O que ele me deu? C2H5OH. Ele me deu a fórmula do etanol. Isso, é igual a 46 gramas. Gente, ele me deu a massa molar do etanol. Tudo bem? A massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Tá faltando a densidade também. Isso. De quem que ele deu a densidade? Do vinho ou do etanol? Do etanol. Do etanol. 0,8 gramas por ml. Gente, agora pare e presta atenção que quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha pra cá todo mundo. Né? A gente vai ter que dar um jeito de resolver essa questão, tá? Pra encontrar um número de mol. Certo ou não? Um número de mol. Como é que eu vou fazer esse exercício, pessoal? Cara, eu vou fazer o seguinte, por raciocínio, tá? O que vai ser o caminho mental que eu tenho que ter? Para um pouquinho e presta atenção, gente. Eu quero chegar no número de mol, né? Como é que eu calculo o número de mol? É quem sobre quem? Massa por massa molar. Você concorda que o número de mol é a massa de etanol dividida por sua massa molar? É ou não é? Gente, eu já tenho alguma dessas duas informações? Tenho ou não tenho? A massa molar que é 46. Só tá me faltando o quê? A massa de etanol. Então, o que eu vou correr atrás dessa questão? Da massa de etanol. Só que, gente, para um pouquinho. Vamos continuar raciocinando. Eu conheço a densidade do etanol, não conheço? Para eu descobrir a massa, basta conhecer o quê? O volume, não é? Então eu vou ter que correr atrás do volume que tem de etanol, não é? Mas eu tenho, não tenho?
Não, porque esse volume é o volume de vinho. Então a gente vai ter que fazer o quê, pessoal? Primeiro, a partir disso e da porcentagem, eu vou encontrar o volume de etanol. Depois, usando a densidade, a gente vai achar o quê, pessoal? A massa. E depois, utilizando a fórmula do número de mol, eu encontro o número de mol. São 3 passos para resolver a questão. Vocês perceberam que eu não saio fazendo conta aleatória, né, gente? Eu paro o raciocínio para depois poder fazer, né? Então vamos lá. Primeira parte da minha conta vai ser que eu descobri o quê, gente? O volume que tem de etanol no vinho. Pode ser? Vamos lá? Cara, a questão é a seguinte, gente. Eu vou trabalhar assim. Você concorda que o volume de vinho é de 2 litros? É ou não é? Isso é o mesmo que quantos ml? 2.000, não é? Então vamos fazer uma continha rápida aqui? Vamos lá? Gente, presta atenção. 2.000 ml é o total. E o total equivale a quantos por cento? 100%. Assim como X equivale a quanto, gente? 12%. Porque 12% do vinho é o que, gente? O etanol. Tudo bem, Valentine? Sim? Vamos lá? Agora vai, gente. Vou cortar 2 zeros com 2 zeros, pode ser? Ó, corta 2 zeros com 2 zeros. Sobrou 20 vezes 12. Quanto que é 2 vezes 12? 24, não é? Então vai dar 24 com mais um zero, 240 ml. Ou seja, pessoal, daqueles 2.000 ml de vinho, eu sei que 240 são o que, gente? Etanol. Todo mundo concorda? Isso aqui é etanol. Agora me fala, como é que eu vou achar a massa? Trabalhando com quem? Com a densidade, não é? Então, o segundo passo, ó, eu vou ter que descobrir a massa de etanol. Para isso, eu vou trabalhar com a densidade. Tudo bem? Vamos lá? Gente, densidade do etanol é a massa de etanol dividida pelo volume de etanol. Todo mundo concorda? Vamos lá? Gente, quanto que é a densidade do etanol? 0,8. Quanto que é a massa? Não sei, vou descobrir. Mas eu sei o seguinte, pessoal, que o volume é 240. Alguém pode multiplicar para mim 240 por 0,8? 192. Então a massa de etanol deu quanto? 192 gramas. Tudo bem? Gente, de novo, essa massa é a massa de quem? De etanol, não é? Agora, ele pediu a massa ou pediu o número de mol? Número de mol. Como é que eu calculo o número de mol? Massa sobre massa molar. Então eu posso fazer assim, ó. Terceiro, calcular o número de mols de etanol. Vamos lá? Vou calcular o número de mols de etanol. De novo, número de mol é massa por massa molar. Número de mol de etanol é a massa de etanol dividida por sua massa molar. Vamos lá? A massa a gente calculou que é 192. A massa molar do etanol ele me deu lá no enunciado. Valia quanto? 46. Alguém me faz essa continha, fazendo um favor? 4,17 o que, pessoal? Mols de etanol. Pronto, encontrei a resposta. Tudo bem? Encontrei a resposta. Agora, gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Deu um trabalhinho, não deu? Tipo assim, quando você bate o olho e começa a raciocinar, é muito fácil. Agora, gente, lembra daquela aula que eu dei pra vocês de análise dimensional? Lembra? Cara, você pode fazer essa questão por análise dimensional. Ultra mega simples de fazer essa resolução, tá? Só que você só vai ter que trabalhar com aquela questão de porcentagem. Você vai ter que interpretar a porcentagem, mas você consegue tranquilamente. Se você quisesse fazer essa questão por análise dimensional, não seria difícil. Quer ver? Eu vou só apagar essa parte aqui de baixo para eu poder fazer com vocês. Pode ser? Posso só apagar esse 2 aqui? Só o 2? Vamos lá? Eu vou apagar aqui para te mostrar que não é difícil fazer isso daqui. Olha que fácil, olha que fácil. E, gente, volto a dizer, tudo aquilo que eu te ensinei, você não tem que saber conteúdo de química. Você tem que saber cancelar a unidade. Concorda comigo? Então vamos lá, ó. Qual que é meu objetivo nessa questão? É descobrir o número de mol, não é? Eu quero descobrir o número de mol. É ou não é? Então vamos começar assim? Gente, de tudo isso que eu te forneci de informações, qual é a única que fala de mol nas unidades de medida? A massa molar, não é? Mas o mol está em cima ou está embaixo? Está embaixo, então a gente tem que colocar o inverso disso, não é? Como é que eu escrevia? Ó, assim, gente, 1 mol para cada quanto, gente? 46 gramas. Todo mundo concorda? Desse jeito. Agora eu tenho que dar um jeito de cancelar o quê, gente? Esse grama. Só que tem um detalhe, esse grama é de etanol. Gente, vai lá, já trabalhei com a massa molar. Vamos lá? Quem que fala de grama aqui pra gente? A densidade. O grama tá em cima para cancelar? Tá, então multiplica normal do jeito que tá. 0,8 grama de etanol para cada, olha aqui, ó, 1 ml do que, gente? De etanol. Pronto, já foi embora isso daqui. Agora, gente, já cancelei o que, pessoal? O grama de etanol. Só falta cancelar o ml de etanol, não é? Eu vou buscar isso aqui. Quando eu te dou porcentagem, é aqui que você vai buscar. O que significa 12%?
que eu tenho 12 ml de etanol para cada 100 de vinho. Então eu posso escrever assim, ó, nós temos 12 ml de etanol para cada quanto, gente? 100 ml de vinho. Faz sentido para vocês, sim ou não? Agora eu cancelo quem, pessoal? Ml de etanol com ml de etanol. Só falta cancelar o volume de vinho. Com quem eu cancelo? Com os 2.000 ali, não é? Com os 2 litros. Então multiplica isso daqui por 2.000 ml de vinho. Pronto. Multiplica isso daqui que você vai ter o quê, pessoal? A sua resposta vindo direto. Vocês perceberam? A única diferença é que aqui eu não tive que pensar. Todo mundo concorda? Vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Só que aqui eu não tive que pensar. Isso daqui vai dar os mesmos 4,17 mol. Pode testar aí, ver se vai dar certo. Pode testar, né? O que eu quero falar para vocês, gente, é que assim, essa ferramenta que eu te ensinei de fazer por análise dimensional é uma puta de uma ferramenta. Cara, você pode usar em tudo na química, tudo mesmo, né? Que você vai chegar na resposta final. Show de bola? Gente, alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos passar para a próxima. Vamos lá? Vamos falar de ppm. Gente, essa agora eu quero que vocês prestem muito bem atenção, porque geralmente vocês têm um medinho de ppm, né? Mas não terão mais. Vamos lá? Vamos aprender partes por milhão. Bora. Todas as outras você podia fazer por análise dimensional, tá, gente? Eu peguei essa porque essa era mais dificinha, né? Só pra você ver que compensa. Gostou, Nandíssima? Ah. Mas é o que eu falo assim, como que se muda uma vida inteira em uma aula, né? É difícil. Então, assim, para a pessoa... Tem alunos hoje em dia, alunos meus, que só fazem por análise dimensional, tudo quanto é coisa. Até lugar que eu falo, não, aqui não compensa, a pessoa quer fazer por análise dimensional. Eu queria fazer naquele lado das fórmulas, não adiantava, né? Lá não adiantava, entendeu? Então tem conteúdos que vale a pena, tem conteúdos que não vale a pena e tem conteúdos que não dá, tudo bem? Mas assim, essas outras partes aqui, vixi, vai tranquilo. Vamos ver, né, meu filho? Se tiver um monte de coisa... Aí você vai para análise, vai sair, com certeza. Vamos lá, gente? Vamos falar do famoso ppm? Galerinha, agora eu vou pedir um favor para vocês. Por favor mesmo, tá? Para tudo que você está fazendo e só presta atenção. Porque essa daqui é a unidade de concentração que vocês geralmente mais têm dúvidas, a que vocês mais têm dificuldade, tá? Então vamos falar sobre partes por milhão. Gente, quando eu falo o seguinte para você, ó, imagine que uma solução, ela é X partes por milhão, tudo bem? 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, ela é X partes por milhão. Tudo bem? O que isso significa na prática para nós? Significa que nós temos o quê, pessoal? Primeiro, concentração é o que mesmo? Soluto, solução. Então quer dizer que nós temos o quê, pessoal? X partes, vou escrever aqui, ó, X partes, tá? Do meu soluto para cada o quê, pessoal? Não é partes por milhão, para cada 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 a sexta, tá? Partes de quem, pessoal? Da minha solução. Isso daqui é a definição de ppm, tá? É isso que significa. X partes de soluto para cada 1 milhão de partes de solução. Tipo assim, se eu falo é 1 ppm, quer dizer que eu tenho uma parte de soluto para cada 1 milhão da solução. Se eu falo que é 10 ppm, 10 partes de soluto para cada 10 a sexta parte de solução. Gente, me fala uma coisa, né? Quando você pensa nessa concentração, essa concentração aqui, ela é alta ou baixa? Imagina que eu fale 1 ppm, uma partezinha de soluto para cada 1 milhão da solução. Você concorda que a concentração é baixa? Sim ou não? Então, isso daqui é utilizado para falar do quê, pessoal? Para falar de soluções, tá? Que sejam ultra diluídas. Gente, o que é uma solução ultra diluída? É aquela que tem uma concentração muito baixa. Tá claro para todo mundo? Mas tem que ser muito baixa mesmo. Tem que ter uma baixíssima concentração. Tudo bem? Gente, só para você ter uma noçãozinha, eu vou te dar um número aqui. Você sabe o que é 1 ppm? Dá uma olhada. Gente, só para você ter uma noção. Uma parte por milhão equivale a 0,0001% de alguma coisa no sistema. Isso é 1 ppm, né? 0,0001% de alguma coisa. Então, gente, é uma concentração muito pequena, muito pequenininha. Tudo bem? Então, a gente só vai falar em algumas situações específicas aqui. Tudo bem? Quando a gente for falar de ppm, né?
quais são as 3 situações que mais vão aparecer para vocês. Gente, em qual parte do conteúdo que aparece isso daqui, né? Vou falar 3 situações para vocês. Uma, para falar a respeito do que, pessoal? De poluentes ambientais. Ah, esse daqui, gente, é o que mais aparece, né? Quer falar de poluentes ambientais? Poluente do solo, poluente do ar, poluente da água. Gente, sempre usa ppm. E não é só em questão de química não, tá? Química, biologia, sempre aparece isso daqui, tá certo? Ah, quer falar de um pesticida que foi encontrado na água? Eles usam ppm. Ah, quer falar de mercúrio que foi encontrado numa amostra de peixe? Fala em ppm. Vocês estão entendendo? Então, quer falar de poluentes ambientais? Usa ppm, porque sempre vai ser uma solução de concentração baixa. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, vou falar para vocês. Diesel. Gente, quando for falar de diesel, a gente usa ppm. Já vou te dar um exemplo agora, tá? Gente, diesel S10, diesel S50, diesel S500. Gente, esse valor que eu tô te dando aqui é o valor em ppm. Já vou te explicar o que significa, tudo bem? Mas isso daqui é uma concentração em ppm. E por fim, o que mais pode aparecer para vocês? Gente, para falar de fluoretação da água, tá? Fluoretação da água. Gente, todo mundo sabe que a água que a gente usa é fluoretada, não é? E a concentração de fluoreto tem que ser bem pequenininha, tá? Da ordem de partes por milhão. Então a gente usa esse termo para falar dessa situação. Gente, então vamos fazer o seguinte, antes de eu continuar, eu quero te dar um exemplo aqui. Pode ser? Eu quero te dar um exemplo para você poder entender o que significa o ppm. Pode ser? Vamos colocar aqui. Gente, se eu falar assim para vocês, ó, eu tenho um diesel, tá? Eu tenho um diesel que é do tipo S10. Gente, o que significa dizer que o diesel é S10? Alguém sabe? Não é que ele foi feito só para aquela caminhonete da Chevrolet, né? S10. Tem nada a ver, né? O que é o diesel S10, pessoal? Quer dizer, esse S10 quer dizer que ele tem o quê, pessoal? 10 partes por milhão em que, gente? Em enxofre. S vem de enxofre. Tudo bem? E o que isso significa na prática para nós? Cara, vamos interpretar pela definição? Eu acho que você vai ficar viajando, boiando na hora que eu explicar, mas eu vou explicar desse jeito. Tudo bem? Vamos lá, ó. Gente, o que significa 10 ppm? Quer dizer que nós temos 10, o que, gente? Partes do meu soluto para cada o que, pessoal? 1 milhão de partes da minha solução. Porque concentração é soluto, solução. Quem é o soluto nesse caso, gente? O enxofre. Então a gente tem 10 partes do que, gente? De enxofre. Para cada 10 a sexta partes do que, gente? Da solução. Quem que é a solução nesse caso? O diesel, não é? Isso é a simbologia. Essa é a quantidade que nós temos aqui. Só que aí vem uma bosta, sabe por quê? O aluno olha e fala, Rui, mas como assim 10 para 10 a sexta? 10 o quê? É 10 gramas? É 10 ml? É 10 litros? O que é esse 10? Né? No caso do diesel, a porcentagem que tem aqui é uma porcentagem em massa. Ou melhor, o teor é um teor em massa. Então o que eu quero falar para você? Fala uma unidade de medida de massa. Grama. Então nós temos 10 gramas de enxofre para cada 10 a sexta gramas de diesel. Ah, Rui, enxerguei. Você enxergou, mas não enxergou ao mesmo tempo. Porque, gente, eu não consigo, olha para cá, eu não consigo olhar e imaginar 10 a sexta grama de alguma coisa. É estranho para mim. Falar 10 a sexta grama não é uma coisa confortável. Ah, eu tenho 10 gramas de enxofre para cada 10 a sexta grama de diesel. Mas o que é 10 a sexta grama de diesel? Eu nem sei quanto que é isso, né? Então eu vou te ensinar uma coisa para facilitar a sua vida. Quando a gente for trabalhar com ppm, eu não vou usar isso daqui. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é horrível. Eu não vou ensinar pela definição. Eu vou te ensinar a trabalhar com ppm de uma forma diferente. Como que eu vou te ensinar a trabalhar? Gente, eu vou te ensinar a trabalhar com ppm, olha para cá todo mundo, né? Trabalhando com unidades de medida. Quando você aprende aqui a trabalhar com unidades de medida, tudo fica muito fácil, tá? Quando você trabalha com ppm em unidades de medida, fica muito mais fácil de você entender. Quer ver? Gente, presta atenção. Olha como que tudo vai ficar facinho para vocês, tá? Eu vou dividir o ppm em alguns casos. O primeiro é o ppm do tipo massa-massa. Gente, esse cara é muito parecido com o título, tá? Muito parecido. Lembra que título tinha massa-massa, volume-volume e massa-volume. Aqui é a mesma história, tudo bem? Só que eu não vou pensar por 100, eu vou pensar por 1 milhão, ok? Tá, mas presta atenção, gente. O que eu quero falar para vocês? Eu quero começar falando de ppm em massa. Pode ser? Me fala a principal unidade de medida para falar de massa. Grama, não é? Ótimo, vou colocar aqui, ó. Grama é a principal. Todo mundo concorda? Agora, quando eu quero medir uma coisa mais leve, o que eu uso? Miligrama. E quando eu quero medir uma coisa mais leve ainda? Micrograma, todo mundo concorda? Quando é muito leve é micrograma. É ou não é? Tá, agora eu quero para coisas mais pesadas. Quando eu quero medir uma coisa mais pesada que grama, o que eu uso? Quilograma. E quando eu quero falar, por exemplo, da massa de um elefante, eu meço em quê?
tonelada, não é? Tá, gente, o que eu queria mostrar para vocês? O que esses caras aqui têm em comum? Gente, a distância daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, é tudo a mesma. A distância é de quantas casas, pessoal? 1000, 10 ao cubo, tudo bem? A distância de micrograma para miligrama, de miligrama para grama, de grama para quilograma e de quilograma para tonelada, é tudo quanto, gente? É tudo 1000, tudo bem? Então agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Gente, se a distância de miligrama para grama é de 10 ao cubo e de grama para quilograma é de 10 ao cubo, me fala uma coisa, qual que é a distância de miligrama para quilograma? 10 à sexta, por quê? Porque é 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. E o que significa 10 à sexta, pessoal? Não é 1 milhão de casas? É ou não é? Então, se você escrever, ao invés de escrever ppm, você escrever miligramas por quilo, é a mesma coisa. Então, a partir de hoje, você não vai escrever ppm, você vai trocar pelo quê, gente? Miligrama por quilo. Me dá um outro exemplo de uma outra coisa que também é ppm. Vai, coisas que distam 10 à sexta casas. Vai, fala. Grama e tonelada, também é ppm, perfeito, também é ppm. Fala outra. Micrograma com o que, gente? Com grama. Todo mundo concorda? Isso daqui também representaria ppm. Só que, gente, você vai decorar uma. Você vai decorar uma. Qual que você decorou? Miligrama por quilo. Gente, decora. Quando aparecer ppm pra você, você vai trocar pelo quê? Miligrama por quilo. Todo mundo entendeu? Agora eu vou pra próxima. Quer ver? Vamos lá. Gente, você vai me ajudar numa coisa aqui agora. Pode ser? Me fala uma coisa, gente. Olha pra cá todo mundo. Se a distância de miligrama pra grama é de 10 ao cubo, de grama pra quilograma é de 10 ao cubo e de quilograma pra tonelada também é 10 ao cubo, me fala uma coisa, qual que é a distância de miligrama para tonelada? 10 à nona? Agora, gente, eu vou te falar uma coisa, né? 10 à sexta é 1 milhão, não é? Agora, 10 à nona é o quê? 1 bilhão? Então isso daqui é a mesma coisa que escrever o quê, pessoal? Partes por bilhão. Quando a concentração ficar mais baixa ainda, a gente usa ppb. Você pode trocar ppb por miligramas por tonelada. Gente, ao invés de escrever ppb, miligrama por tonelada. Muito mais fácil. Quer ver? E, gente, eu vou para uma última. Quer ver? Ó? Gente, me diz uma coisa. Qual que é a distância de micrograma para tonelada? 10 a 12, não é? Então eu quero fazer uma perguntinha para vocês. 10 ao cubo é 1000, 10 à sexta é 1 milhão, 10 à nona é 1 bilhão. E o que é 10 elevado a 12? Trilhão? Então o que isso daqui representa para nós, pessoal? Partes por trilhão. Quando a concentração é muito pequena, a gente fala que ela é partes por trilhão. Então o que seria um ppt? Seria micrograma por tonelada. Gente, é uma quantidade muito pequena, não é? Agora, olha que legal, você não tinha observado uma coisa aqui comigo. Quer ver? Olha pra cá. Lembra quando eu te expliquei pela definição que foi bem bosta? Lembra? Gente, vocês concordam que 10 à sexta grama é a mesma coisa que 1 tonelada? É ou não é? 10 ao cubo grama é 1 quilo, tá? E 1000 quilos é 1 tonelada. Então isso daqui é a mesma coisa que 1 tonelada. Não seria muito mais fácil se desde o começo eu tivesse escrito, né? Que esse 10 ppm era a mesma coisa que 10 gramas por tonelada? Não era muito mais fácil? Ou eu poderia escrever daquele jeito que você decorou. 10 o que, gente? Miligramas por quilo. É tudo a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Então, ao invés de trabalhar com esse número zoado aqui, a gente simplesmente trabalha com isso. E você entende muito mais fácil a matéria. Vocês estão entendendo? Então, qual que é o segredo do ppm? Fugir da definição. O que você decorou comigo aqui agora, gente? ppm você vai trocar por qual unidade? Só essa que você decora. Miligrama por quilo. Tá claro para todo mundo? Miligrama por quilo. Agora eu vou te mostrar outros 2 tipos de ppm. Né? Se eu não me engano, nem coloquei na sua apostila. Tá? Vou colocar 3 tipos de ppm. Vamos lá? Segundo tipo seria qual, pessoal? Falando de volume. Vamos lá? ppm, dá uma olhada. ppm do tipo volume com volume, né? Vamos lá? Vamos falar de unidade de medida de volume? Quando o volume é pequenininho, o que a gente usa, pessoal? ml, não é? Quando o volume é maior, o que a gente usa? Litro. Agora, uma caixa d'água, a gente mede em quê? Metro cúbico, não é? Tá. Gente, me fala uma coisa. A distância de ml para litro ou de litro para metro cúbico é de 1000 casas. Todo mundo concorda? Então me fala uma coisa, gente. Qual é a distância entre ml e metro cúbico? 10 à sexta, e se isso equivale a 10 à sexta, é a mesma coisa que falar o quê, gente? Partes por milhão. Então, gente, se um dia você ouvir falar de ml por metro cúbico, isso é o mesmo que falar ppm. A concentração de monóxido de carbono encontrado no ambiente era de 5 ppm. O que isso significa? Que eu tinha 5 ml de monóxido de carbono para cada 1 metro cúbico de ar, ou seja, para cada 1000 litros de ar. Vocês entenderam como que fica muito mais legal, muito melhor de você imaginar? Agora, gente, eu vou falar da terceira, né? Eu te disse que isso daqui
aqui era parecido com o título. Então faltou falar de qual? Do ppm, massa, volume. Tudo bem? Só que agora você vai parar e prestar atenção. Gente, esse que eu vou te falar aqui agora, né, ele só é válido para uma situação. Ele é válido, olha aqui, ó, é válido para soluções aquosas. Soluções aquosas. O que significa dizer que é uma solução aquosa? Que o solvente é quem? A água, não é? Do tipo ultradiluída. O que significa dizer ultradiluída, pessoal? Que a concentração é alta ou baixa? Baixa, não é? Gente, me fala uma coisa. Se eu tenho uma solução aquosa ultradiluída, qual vai ser a densidade dessa solução? 1 grama por ml, todo mundo concorda? Porque se é uma solução aquosa e ela é ultradiluída, a densidade é a própria densidade da água. Então o que a gente pode fazer de afirmação? Olha pra cá, eu posso te afirmar que, gente, você decorou que ppm era miligrama por quilo, não é? Então olha o que eu vou dizer aqui, presta atenção, olha que legal. Eu vou dizer pra vocês que miligrama por quilo, né, vai ser equivalente a quanto, pessoal? Miligrama por litro. Por que eu posso fazer essa afirmação? Gente, me fala uma coisa, 1 litro de água pesa quanto? 1 quilo. É por isso que a gente pode fazer essa equivalência. Já que a densidade da solução é de 1 grama por ml, então 1 litro de água é a mesma coisa que 1 quilo de água. Então, moral da história, fica muito fácil de você entender assim. Se eu falar pra você, gente, olha pra cá, que a concentração encontrada na água de um rio, tá, de um determinado poluente, era igual a 8 partes por milhão. O que você entende, pessoal? Se eu falar que é a concentração de um poluente na água, você entende o seguinte, você concorda que isso é a mesma coisa que falar 8 miligramas por quilo? É ou não é, gente? ppm não é isso? Agora, se é uma solução aquosa, eu posso trocar o quilo pelo quê? Por litro. É a mesma coisa que falar 8 miligramas por litro. Então, o que você entende daqui? Que cada litro dessa água do rio contém o quê, pessoal? 8 miligramas de poluente. Fica muito mais fácil de trabalhar, não fica? E, gente, você percebeu que quando eu trabalho assim, eu fugi do 10 a sexta? Eu não estou trabalhando mais com 10 a sexta, porque o 10 a sexta está embutido aqui. Ele está embutido já nessa grandeza. Fica muito mais fácil de trabalhar. Então, agora eu vou fazer com vocês algumas questões. Eu pus 3, não é? 3 questões de ppm. Gente, então nós vamos resolver 3 questões dessa matéria aqui. Pode ser? Bora lá, gente, dá uma olhadinha na primeira. Enquanto eu apago o quadro, eu quero que vocês vão dando uma lidinha nela. Pode ser? Vai lá. Olha a primeira questão e já tenta fazer, gente. Substitua ppm por sua respectiva unidade de medida, tá? Sempre substituindo pela unidade de medida adequada. Vamos lá? Então, ó, Nandíssima, antes de você ler, olha pra cá todo mundo fazendo um favor, gente. Onde aparece ppm, olha pra cá todo mundo. Onde aparece ppm, você vai poder substituir por 3 coisas, não é? 3 coisas. Se for em termos de massa, é o que, gente? Miligrama por quilo. Todo mundo concorda? Miligrama por quilo. Se for volume, ml por metro cúbico. Mas não vai ter nenhuma questão falando disso porque elas são raras, tá? Se for massa, volume, miligrama por litro. E essa última só vale em qual situação? Quando for uma solução aquosa ultradiluída. Quando a densidade for de quanto? 1 grama por ml. Tá claro para todo mundo? Então vamos começar pela primeira questão. Vai lá, Nandíssima. Primeira. Então, peraí, estamos falando, olha pra cá todo mundo, de mercúrio no peixe, tudo bem? Mercúrio no peixe, show? Então, o que a gente está falando, pessoal? Da concentração de mercúrio, aonde? No peixe. É de 2 ppm. Então a concentração de mercúrio no peixe é igual a quanto? 2 partes por milhão, tá? 2 partes por milhão. Gente, o que isso significa na prática? Vai, troca ppm pela unidade de medida mais adequada. Qual que vai ser? 2 miligramas por quilo, não é? Ótimo, tá? Agora, gente, me diz uma coisa, a concentração é soluto-solução, não é? Quem que é o soluto?
O mercúrio, não é? Então a gente tem 2 miligramas de mercúrio para cada quilo da minha solução, entre aspas. Quem que é a solução, entre aspas, aqui? O peixe, não é? Então eu estou falando da concentração de mercúrio no peixe. Continua. Em massa. Aham. Calcule a massa de mercúrio em miligramas, presente em uma amostra de 100 gramas desse peixe. Gente, ele quer saber qual é a massa de mercúrio, tá? Em miligramas, presente numa remessa de 100 gramas de peixe. Ah, gente, olha que fácil, pelo amor de Deus. Quando você interpreta isso daqui, olha como que a sua vida ficou fácil, quer ver? Vamos lá? O que isso daqui está te dizendo? Vamos? Que a gente tem o quê? 2 miligramas do quê, gente? De mercúrio para cada 1 quilograma do quê, gente? De peixe. Todo mundo concorda? Agora vai lá, pessoal. Qual é a massa de peixe que a gente tem aqui? Não é 100 gramas? 100 gramas é o mesmo que quanto em quilograma? 0,1? Então, para 0,1 kg de peixe, quanto que a gente vai ter? X. Gente, pelo amor de Deus, olha que podre. Esse X vai dar quanto, gente? 2 vezes 0,1 dá 0,2 miligramas de mercúrio. E, gente, acabou a questão. Acabou, né? Não tem essa de 10 a sexta, não tem nada daquilo, tá? Você vai trabalhar desse jeito que tá aqui. Pode falar para mim, não é muito mais fácil trabalhar assim? Diga, Angel. Aham. Densidade é de 1? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, Angel, quando que eu sei que vai ser uma solução aquosa ultradiluída? Se ele falar que a densidade é 1, eu já sei que eu posso usar aquilo. Mas a outra situação é o cara falar assim, ó, a água de um rio, a água de um lago. Se ele vai falar da concentração de um poluente ou de algum íon lá dentro, pode ter certeza que a concentração é pequena. Então, você pode trabalhar com a densidade de 1 grama por ml, sem problema nenhum. Tudo bem? Eu só não posso trabalhar com isso quando não é aquosa. Tudo bem? Tipo o diesel da vida. Beleza? Vamos lá? Próxima. Vai lá, Nandíssima. Questão de número 2. A partir de 1975, no Brasil, foi determinado por legislação a obrigatoriedade da fluoretação das águas tratadas como política pública para a redução dos índices de cáries na população. Sabendo que a concentração ideal de íons fluoreto na água tratada... Então, peraí, estamos falando de fluoreto. Gente, pelo amor de Deus, olha pra cá. Fluoreto é esse cara aqui, ó. É um tal de F-. Estamos falando do íon fluoreto. Vou escrever. Gente, sempre é muito importante escrever. Na água tratada. Tudo bem? É essa concentração que a gente vai trabalhar. Continua. É de 0,9 ppm em fluoreto. Ah, então a concentração é de quanto? Olha pra cá, 0,9 ppm em fluoreto. Tudo bem? Gente, para um pouquinho. Agora vai lá, presta atenção. 0,9 ppm eu posso substituir pelo quê? Vamos lá? Primeiro pela principal, é o mesmo que 0,9 o quê? Vamos, miligramas por quilo, não é? Mas, gente, me diz uma coisa, eu não tô falando de água tratada? Tô ou não tô? Se eu tô falando de água tratada, é uma solução aquosa. E é uma solução aquosa de concentração alta ou baixa, gente? Muito baixa, muito baixa. Então, a gente pode trocar quilograma pelo quê? Por litro, não é? É o mesmo que 0,9 miligramas por litro. Lembrando que concentração é soluto-solução. Esse primeiro cara que está aqui é o fluoreto. E esse litro seria de quem, pessoal? Da água tratada. Tudo bem? Todo mundo compreendeu? Sim? Continua. Calcule a massa de fluoreto de sódio. Opa! Agora que vem a questão. Ele não quer saber a massa de fluoreto. Ele quer saber qual é a massa de fluoreto de sódio, NaF. Que deve ser utilizado no tratamento de 1 metro cúbico de água. Ah, então olha aqui, ó. O volume de água a ser tratado, é de 1 metro cúbico. Lembrando, 1 metro cúbico é o mesmo que quanto em litro, gente? 1000 litros, não é? É o mesmo que 1000 litros. Considerando que a densidade da solução seja igual a 1 grama por ml. Gente, eu nem precisava dessa informação, né? Mas assim, ele já confirmou para nós. A densidade é de 1 grama por ml. Quando ele faz essa afirmação, é só para dizer o seguinte, ó. Você pode considerar que o ppm é o mesmo que miligrama por litro. Tudo bem? Quando ele fala que a densidade, olha aqui, ó. Quando ele fala que a densidade é de 1 grama por ml, significa que você pode fazer essa afirmação. Tudo bem? Vamos lá então? Vai. Por favor, gente, ele quer saber o quê? A massa de NaF, não é? Mas, gente, me diz uma coisa. Com essa concentração, eu não encontro NaF. Eu encontro quem, gente? O fluoreto? É ou não é? Então, a gente vai começar por aqui. Pode ser? A gente vai começar por aqui. Vamos lá? Então, eu vou interpretar essa concentração. Vamos lá? Eu vou descobrir qual é a massa de fluoreto que eu vou precisar. Pode ser? A massa de fluoreto. Todo mundo concorda? Vamos lá? Gente, me diz uma coisa. O que essa concentração está me dizendo? Fala pra mim.
Que eu tenho 0,9 miligrama de quem, pessoal? De fluoreto para cada 1 litro de água tratada. É ou não é? Mas eu quero tratar quanto de água, gente? 1 metro cúbico, ou seja, eu quero tratar 1000 litros. Então a gente vai precisar de X. Esse X vai dar quanto, pessoal? 900 miligramas. Ou, para ficar melhor de trabalhar, 0,9 grama. Todo mundo concorda? Só me responde uma coisa. Essa massa que eu encontrei é a massa de quem? De fluoreto, não é? De F-. Agora, a pergunta é sobre fluoreto ou fluoreto de sódio? Fluoreto de sódio. Agora, gente, me conta uma coisa. Esse cara aqui é um sal, não é? O que o sal faz quando você põe na água? Ele dissocia, não é? Então, o que vai acontecer? Dá uma olhada, ó. Passo 2. Gente, eu vou descobrir qual é a massa de NaF fazendo uma estequiometria básica. Estequiometria? Claro, essas questões vão misturar a estequiometria. Quer ver? Ô, gente, olha pra cá. Fluoreto de sódio, NaF. Quando a gente coloca na água, o que ele libera? Vamos, gente, o que ele libera? Na mais o que, gente? Mais F-. Todo mundo concorda? Então, a gente pode, olha pra cá, relacionar o fluoreto de sódio com quem, gente? Com o fluoreto. Olha pra cá, todo mundo. Já que a proporção nessa equação é de 1 para 1, a gente pode fazer o seguinte, ó. Um desse está para um desse, não é? Mas como a gente quer falar de massa, eu tenho que multiplicar cada um por sua respectiva massa molar. Vocês estão lembrados? Qual que é a massa molar do flúor? Gente, eu dei pra vocês, não dei? 19, ótimo. Então esse daqui eu multiplico por 19. Qual é a massa do fluoreto de sódio? 19 com 23 que vai dar 42. Tudo bem? Então esse cara aqui é 42. Então cada 42 de fluoreto de sódio gera 19 do fluoreto. Agora, quanto de fluoreto de sódio eu precisaria para poder ter quanto, gente? 0,9 grama de fluoreto, que é a quantidade que eu tenho aqui. Tudo bem? X. Vamos lá? Quanto que dá esse X' aqui agora? Faz para mim 0,9 vezes 42 dividido por 19. Vê quanto que dá. 0,9 vezes 42 dividido por 19. 1,98 o que, gente? Grama, tá? De fluoreto de sódio. Essa é a nossa resposta. Ou seja, se eu dissolvesse essa massa de fluoreto de sódio, eu conseguiria aquela concentração em ppm do íon fluoreto. Gente, agora eu vou te contar. Numa questão de múltipla escolha, provavelmente ele pediria a massa aproximada. Então seria 2 gramas, tá? Mas não é isso que eu quero te contar, não. Pode ter certeza que ia ter uma alternativa com valor 0,9. Pode ter certeza, né? O cara ia ter uma alternativa falando 0,9, a outra falando 2. Tudo bem? A resposta é 2. Então eu repito, toma cuidado com esse tipo de exercício. A concentração que eu tinha, Angeline, era qual? Angelina, era a concentração de quem? Né? De fluoreto, tá certo? De fluoreto. Agora, o que a gente queria descobrir? O fluoreto de sódio. Então, uma questão muito bonita. Parabéns ao autor pela questão que ele fez. Né? Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Gente, último de ppm. Quero que vocês deem uma olhada. Essa eu caprichei mais ainda. Dá uma olhada nessa última. Vai falar de diesel. Leia a questão. Leia a questão. Leia um exercício que a gente já vai fazer, tá, pessoal? Rapidinho. Leia aí, leia aí. Vamos lá? Questão 3, Nandíssima. O que ele diz? Sabendo que uma caminhonete é abastecida com 50 litros de diesel S10. Então, peraí, estamos falando nessa questão do que, gente? De diesel, olha pra cá, diesel S10. Antes de continuar, ela foi abastecida com quanto? 50 litros. Tá, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, pra ver se vocês estavam atentos, né? Gente, o que significa esse S10? Que ele é o quê? 10 partes por milhão, não é em enxofre, não é em enxofre. Agora, você não gosta de escrever ppm, né? Você vai escrever o quê? 10 o quê, gente? Miligramas, ótimo, 10 miligramas por
por quilo, não é? Por quilograma. Lembrando que concentração é o que mesmo? Soluto, solução. Quem é o soluto aqui no caso, pessoal? É o enxofre. E quem que é a solução? O diesel. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês antes de continuar. Eu posso dizer que isso daqui é o mesmo que 10 miligramas por litro? Sim ou não? Não. Por que não? Porque não é uma solução aquosa, gente. Isso daqui é diesel, né? Não tem densidade 1. Eu não posso fazer aquela afirmação. Então aqui é miligrama por quilo e ponto final. Não pode pôr miligrama por litro. Então quando o cara falou para você que ele abasteceu com um volume de diesel, né, igual a 40 litros, eu não posso fazer direto com esses 40 litros. A gente só pode relacionar com a massa. É 50? Sorry, né? 50 litros, tudo bem? 50 litros. Eu não posso fazer direto. A gente vai ter que usar a densidade para poder fazer o cálculo da massa. Vocês estão entendendo? Porque aqui tem que ser em termos de massa. Continua. Cuja densidade é aproximadamente 0,85 kg por litro. A densidade do diesel é de 0,85 o quê? Quilogramas por litro. Lembrando, gente, que quilograma por litro é o mesmo que grama por ml. É a mesma coisa, tá? Continua. Determine a massa de SO2 liberada na atmosfera durante a queima de todo o combustível presente nesse veículo. Então a pergunta é a seguinte, pessoal, olha pra cá. Ele quer saber qual é a massa de dióxido de enxofre que vai ser liberada na atmosfera quando a gente queimar todo o enxofre que tem dentro dessa amostra de diesel. Primeiro você tá olhando assim e falando, peraí, Rui, mas cadê o SO2? Não tem SO2 aqui, né? Claro que não. O diesel tem enxofre, não é? Mas nós sabemos, pessoal, que quando o enxofre é queimado, o que ele vira, gente? É SO2, não é? Então o que a gente vai ter que fazer? Olha pra cá. Eu vou ter que dar um jeito de encontrar a massa de enxofre que tem para poder fazer uma estequiometria e descobrir a massa de SO2. Vocês estão entendendo? É isso que a gente vai ter que fazer. Só que calma que agora eu vou fazer o caminho mental. Meu objetivo, olha pra cá, é encontrar a massa de enxofre, não é? Mas antes vamos pensar aqui. Vamos pensar, né? Gente, eu tenho o volume de diesel e a densidade. O que dá pra eu achar? A massa de diesel, não é? Com a massa de diesel, dá ou não dá pra gente encontrar a quantidade de enxofre? Dá. E aí eu faço a estequiometria. Você entendeu? Em 3 passos a gente resolve essa questão. Vamos lá? Então vamos começar pelo primeiro, tá? Primeiro passo vai ser descobrir o que, gente? A massa de diesel. Tudo bem? A massa de diesel. Vocês estão vendo que a gente tem que raciocinar com o negócio, né? Vamos lá? Gente, densidade do diesel é a massa do diesel pelo volume do diesel. Tudo bem? Densidade é 0,85, tá? Gente, eu não preciso fazer conversão de unidade, tá? Porque aqui tá litro, aqui tá litro. A massa vai sair direto em quilograma. Tudo bem? Então, ó, isso aqui é igual a massa dividida pelo volume, que é de 50 litros. Gente, olha pra cá. Isso daqui vezes 50. Se fosse vezes 100, daria 85. Vai dar metade de 85, que é 42,5. Tudo bem? 42,5. Gente, essa daqui, o que eu acabei de encontrar? Alguém pode me dizer? É a massa de quem? De diesel, não é? Essa é a massa de diesel. Mas meu objetivo é encontrar o diesel ou o enxofre? O enxofre, não é? Então agora eu vou para o segundo passo. Vamos lá? Segundo passo. Eu vou encontrar a massa de enxofre que tem aqui. Para isso a gente vai trabalhar com o quê, pessoal? Com a concentração. Qual que é a mesma concentração? 10 miligramas por quilo de diesel. Então a gente tem 10 miligramas de enxofre para cada 1 quilograma do que, gente? De diesel. Todo mundo concorda? Agora vai lá, pessoal. Quantos miligramas de enxofre eu teria para 42,5 quilos de diesel? X. Oi. Ele falou que o processo ocorre com rendimento de 80%. Ô, professor, aí sim, hein? Ele falou que o rendimento é de 80%? Então vou deixar até aqui em cima. O rendimento é de 80%. A gente sabe que tem que pôr o rendimento na hora de fazer a estequiometria, não é? Tá bom, vamos continuar. Que autor maravilhoso. Vamos lá. Esse X é igual a quanto, pessoal? Bom, 42,5 vezes 10 vai dar 425 o quê, gente? Miligrama. Só me fala uma coisa, esses 425 miligramas são de quem? De enxofre, não é? Isso daqui é de S, todo mundo concorda? É de enxofre. Agora a gente pode ir para o passo final, que é fazer a estequiometria. Tudo bem? Gente, isso daqui é muito bonito, isso daqui pode vir para vocês, tá? E é um conteúdo, gente, que vai fazer você praticar tudo que a gente aprendeu em cálculo, né? Tanto a parte de estequiometria, quanto a parte de soluções. Então, por isso que eu estou colocando muitos desafios aqui para vocês, tá? Questões que realmente desafiam vocês. Show? Vamos lá? Gente, terceiro e último passo, vamos para a estequiometria, né? Vamos encontrar aqui qual é a massa de SO2. Pode ser? Vamos lá? Vamos fazer a estequiometria? Gente, como que fica isso daqui? Vamos primeiro montar a equação, né? A equação é S mais O2, gerando o quê, gente?
SO2. Todo mundo concorda? Vamos lá? A estequiometria entre quem, pessoal? Entre o enxofre e o SO2. Vamos lá? Gente, primeiro, ó, é uma estequiometria massa-massa, não é? Primeira linha, a gente olha para a equação e coloca quanto? 1 para 1. Então, ó, 1 desse para 1 desse daqui. Só que, gente, 1 para 1 representa para nós a proporção em quê? Em mol, não é? Eu quero falar de massa, então multiplica cada um pelo quê? Por sua massa molar, não é? O enxofre pesa quanto, gente? 32. Agora, gente, SO2, olha pra cá. Cada O é 16, não é? Quanto que é 16 vezes 2? 32 vezes mais 32 dá o quê, gente? 64, não é? Ótimo. Na próxima linha, o que eu ponho? Assim como 425, não é? Posso pôr em miligrama mesmo. 425 miligramas estão para quanto? Para X, não é? Só que eu tenho que pôr o rendimento, não é? Porque ele me disse que o rendimento, olha para cá, que o rendimento era de 80%. Quero ver se vocês lembram. Aonde que a gente colocava rendimento? Em cima, acompanhando o produto, não é? Então aqui eu vou colocar quanto, pessoal? 0,8. Todo mundo concorda? Ô, bonitinhos, mas essa questão aqui, ó, eu vou simplificar, né? Porque, ó, 32 e 64 eu simplifico por 32. Aqui dá 1, aqui dá quanto? 2. Então vai ficar assim, ó, x é igual a quanto, pessoal? Bom, quanto que daria o dobro de 425? Daria 850. 850 vezes 0,8. Vê quanto que dá? 850 vezes 0,8. 680 o que, gente? Miligramas, tá? De SO2. Essa é a quantidade que vai ser produzida. Gente, acabou, né? Então esse daqui era o nosso exercício. Gente, olha que questão linda. Vocês estão vendo? Olha que questão bonita. Então o exercício pode misturar para você uma série de coisas. Pode misturar estequiometria com soluções e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você tem que estar preparado para isso. Show? Gente, vamos fazer o seguinte, então. Vou falar agora da última concentração para vocês, tá? Que é a concentração molar. Depois a gente vai fazer mais algumas questões. Pode ser? Vamos lá? Deixa eu só apagar aqui para a gente poder continuar. Alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Então tá ótimo. Bora continuar. Encararia essa questão no vestibular? Tem que encarar, hein, gente? Tem que encarar, de boa. De boa realmente não é, mas também não é o fim do mundo. Tem vezes que não é. Tem vezes que não é mesmo. Tem vezes que chutar é melhor do que tentar fazer, dependendo da questão. Mas uma dessa não. Uma dessa daqui não. Uma dessa tem que fazer. Quando é número difícil, conteúdo muito complexo, aí não vale a pena. Mas esse daqui, esse vale a pena. Chutar não é pecado. Igual quando uma questão é muito difícil na prova do Enem, não vale nada, né? Vale nada. Tem questão que realmente tem 0 de valor, que eu acho um absurdo do TRI. Mas tem questão que tem valor 0, não vale nada. Não, isso eu acho, por isso que eu acho absurdo, eu não gosto do TRI. Vira pra cá fazendo favor, Nandíssima. Eu não gosto. Eu não entendo nada daquele sistema, que também não faz nada. Vamos lá, gente? Bora? Fala da próxima concentração. Concentração molar é a última que a gente vai aprender aqui. Tudo bem? Ô, gente, deixa eu já fazer uma perguntinha pra vocês, pra começar, né? Quando eu falo molar, te lembra o quê? Mol, não é? Então essa é a concentração que vai falar do mol. Gente, o que é a concentração molar? É a razão entre o número de mol de soluto e o volume da minha solução. Gente, isso daqui a gente chama na química de concentração molar, ok? Agora vamos pensar na unidade de medida? Vamos lá? Gente, presta atenção. Número de mol é dado em quê, gente?
Em mol. E o volume geralmente é dado em litro. Então a concentração mais famosa vem em quê, pessoal? Mol por litro. Lembrando, criatura, presta atenção, que concentração é soluto, solução. Então o que essa concentração expressa para nós, gente? Ela expressa quantos mols de soluto nós temos para cada litro da minha solução. Tudo bem? Por exemplo, ó, se eu falo assim para vocês, olha para cá todo mundo. Se eu disser assim para vocês, tá? Eu tenho uma solução de NaOH, olha para cá todo mundo. Como é que eu chamo mesmo essa substância? Hidróxido de sódio ou soda cáustica, não é? Eu tenho uma solução aquosa desse cara, tá? De concentração igual a 2,5 mol por litro. O que você entende disso, pessoal? Concentração é o que mesmo? Soluto, solução. Então a gente tem 2,5 mols do soluto, que é quem, gente? NaOH para cada litro da minha solução. Todo mundo entendeu? É basicamente isso daqui. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês que antigamente era muito usado, mas que hoje em dia era para estar obsoleto, mas muito vestibular ainda traz, tá? Isso é a mesma coisa que você escrever 2,5 mzão. Tudo bem? Se eu escrever 2,5 mol por litro, é o mesmo que escrever 2,5 mzão. Sabe como é que você lê isso daqui? Você lê 2,5 molar. Tudo bem? Molar. Gente, isso daqui é uma nomenclatura obsoleta. É uma coisa antiga, que muita gente ainda gosta de colocar. Mas sempre que aparecer, você vai trocar pelo quê, gente? Mol por litro. Apareceu molar, na verdade, você troca por mol por litro. Então, nunca usa essa notação que está aqui. Tudo bem? Agora, gente, eu quero fazer uma perguntinha para vocês, pensando nessa equação que está aqui. Eu sei que eu não gosto de usar fórmula para fazer, vocês viram que a gente trabalhou tudo por regra de 3, né? Mas assim, gente, eu posso mexer um pouquinho nessa fórmula. Sabe por quê? Gente, me diz uma coisa, o que é número de mol? Massa sobre massa molar? Então, o número de mol de soluto é a massa do soluto dividido por quem? Por sua massa molar. Todo mundo concorda? E o volume que está aqui embaixo continua. Então, essa daqui é uma outra forma que a gente tem de expressar essa mesma concentração. Gente, isso daqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que agora eu quero te falar uma outra coisa, olhando para essa fórmula daqui. Gente, dá uma olhadinha. Alguém lembra o que é isso daqui? A razão entre a massa do soluto e o volume da solução? É o Czão, não é? É a concentração comum. Então existe uma relação entre a molaridade e a concentração comum, que é você pegar a concentração e dividir por quem? Pela massa molar do soluto. E gente, eu posso te falar, eu acho que isso daqui faz total sentido. Sabe por quê? Vê se faz sentido para você. Qual que é a unidade do Czão? Grama por litro, não é? Qual que é a unidade da molaridade? Mol por litro, não é? Ô, gente, me fala uma coisa, como é que eu faço grama virar mol? Como é que eu transformo massa em mol? É dividir pela massa molar. Então, se eu divido esse número pela massa molar, ele vira mol. Faz sentido para vocês? Então, assim, eu não tenho que decorar nenhuma dessas fórmulas. Eu não tenho que decorar. Eu só tenho que entender que a concentração molar, ela expressa quantos mols de soluto eu tenho para cada litro da minha solução. Tudo bem? E agora, o que a gente vai fazer? Vou resolver duas questões com vocês. Pode ser? Começando pela primeira. Vamos lá? Nandíssima, centraliza aqui para mim desse lado agora. Vamos fazer a questão de número 1. Bora lá. O rótulo de um determinado suco de frutas indica a presença de 44 miligramas de vitamina C. Então, peraí, o suco de frutas, ele tem um certo teor em vitamina C. Então, a gente está falando de vitamina C num suco de fruta. Tudo bem? Vitamina C num suco de fruta. Esse cara aqui é o soluto e o suco é o quê, pessoal? É a minha solução. Todo mundo entendeu? Sim? Continua. Então vamos lá. Gente, vitamina C, só para você poder entender, é a mesma coisa que ácido ascórbico, tá? Então a massa molar desse cara é de 176 gramas por mol. Continua. Em cada 200 ml de suco. 44. Desculpa, em cada 200 ml de suco, então vou pôr aqui, ó, volume de suco. Em cada 200 ml. Em cada 200 ml de suco tem quanto de vitamina C? 44. Então a massa de vitamina C é de 44 gramas ou miligramas? Miligramas. Baseado nessas informações, calcule a concentração de ácido ascórbico em mol por litro no suco em questão. Tá, gente, ele quer saber qual que é a concentração molar da vitamina C nesse suco. Tudo bem? Olha para cá todo mundo fazendo favor. Ele quer saber quantos mols por litro, tá? Nós temos por aqui. Lembrando que concentração é o que mesmo? Solução? Então é quantos mols de vitamina C nós temos para cada litro de quem, gente? Do meu suco.
Todo mundo concorda? Agora, gente, eu vou te dar uma dica para tudo que você está fazendo. Até agora eu não usei fórmula nenhuma, não é? Agora eu vou usar. Sabe por quê? Gente, eu vou te contar uma coisa, um segredo, uma dica, tá? Sempre que a questão te dá a concentração e ela pede para você calcular alguma coisa, qual é o volume, qual é a massa ou qualquer coisa, eu não uso fórmula. Eu não uso. A única fórmula que eu uso é da densidade e do número de mol. Tudo bem? Aquelas outras que eu te passei eu não usei para nada, né? Agora, em qual situação que eu falo que vale a pena você fazer pela fórmula? Quando o cara pedir para você chegar na concentração. Tipo aqui, né? O cara pediu para você descobrir a concentração, não é? Gente, então você cria na hora uma fórmula. Valentine, por exemplo, ó, eu quero criar o quê, gente? Uma fórmula que fale dessa concentração. Qual que é a unidade de medida? Mol por litro? Então basta dividir o quê, gente? Fala. O mol pelo quê, gente? Pelo volume em litro. Então a concentração molar, eu olho para a unidade de medida e crio a fórmula. É só dividir o número de mol de vitamina C, tá? Em mol, tá certo? Pelo quê, pessoal? Pelo volume do suco em qual unidade de medida, gente? Em litro. Faz sentido para vocês? Eu quero mol de vitamina C por litro de suco. Então é só dividir o número de mol de vitamina C pelo volume do suco em litros. Pronto. Gente, qual desses dois que eu já tenho? O que a gente já tem? O volume de suco, não é? Bom, em ml vale 200, mas em litro vale quanto? 0,2. Todo mundo concorda? Então já tem o denominador. O denominador vale quanto, gente? 0,2. Todo mundo concorda? Agora eu tenho que te perguntar. Gente, como é que eu faço para descobrir o número de mol? Massa por massa molar? Então vamos lá. Ó, gente, presta atenção. O número de mol de vitamina C, vou fazer separadinho aqui, é a massa de vitamina C por sua massa molar. Qual é a massa que eu tenho dela? 44 miligramas? Posso pôr 0,044, gente? Sim ou não? Passei para grama. Dividido pela massa molar. Quanto que é a massa molar? 176. Por favor, Nandíssima, quanto que dá essa continha? 0,044 dividido por 176. Eu podia ter posto 44 vezes 10 a menos 3, que seria bem melhor. Mas enfim. 0,00025? Sim, isso daqui em que, gente? Em mol, não é? Para ficar um pouco melhor, eu vou andar aqui, gente. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas. 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Tudo bem ou não, gente? O que eu faço com isso agora? Substitui aqui. 2,5 vezes 10 a quanto, gente? A menos 4 mol. Tudo bem? Vamos ver quanto que dá isso daqui? Gente, você dividir por 0,2 é o mesmo que multiplicar por 5, tá? Gente, quanto que é 2,5 vezes 5? Dá 12,5, não é? Então isso daqui é o mesmo que 12,5 vezes 10 a menos 4. Ou, se a gente preferir, anda para a esquerda e soma uma casa. 1,25 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Pronto, essa é a concentração. Gente, essa é a concentração encontrada de vitamina C na minha bebida. Rui, se eu quisesse ter colocado aqui direto, né? Onde está esse número de mol? Eu colocasse massa por massa molar, estaria certo? Sim, é aquela formulinha que eu te apresentei. Vocês estão entendendo? Então, gente, um exercício como esse é o único que eu recomendo usar a fórmula. Tudo bem? Quando a questão pedir para você chegar na concentração. Agora, eu vou te mostrar um outro exercício onde ele te dá a concentração e você tem que operar com ela. Pode ser? Vamos lá. Dá uma olhada na próxima aí, gente. Dá uma olhada na próxima. Hoje a primeira perninha é um pouquinho mais longa que a outra, tá? E a segunda é mais rapidinha. Show? Pra gente não parar, não cortar o raciocínio no meio. Vamos fazer no 2, gente. Faz o 2, faz o 2. Esse não precisa de fórmula. Só que você vai ter que lembrar de uma coisa que eu te ensinei que vai ficar muito fácil a questão. Valentine! Eu acho que vou ter que ir embora. É? Não? Tô vendo sua carinha. O que foi que você tá tendo, filha? Não sei, tô passando mal. É? Quer descer já? Não, eu vou falar com a minha mãe. Fala aí. Você me chama qualquer coisa, tá? Tá bom.
O que você está sentindo? Nossa, ele bom. Você quer ir ao banheiro, não é melhor? Não, quero. Tá bom. Vamos lá? Por favor, Nandíssima. Um rótulo de um prato de vinagre consta por concentração de ácido acético presente. Então, peraí, estamos falando de ácido acético no vinagre. Todo mundo concorda, gente? Ácido acético no vinagre. Então, de novo, gente, quem que é o soluto e quem que é a solução? Vamos, o ácido acético é o quê? Soluto, ótimo, você tem que identificar sempre, né? E quem que é a solução? O vinagre, não é? Gente, por favor, sempre que você for fazer uma questão, faz isso. Identifica quem é soluto e quem é solução. Tudo bem? Continua. É de 4% M por... Ah, então olha aqui, ó. A concentração desse cara é 4% MV. Ixi, eu não gosto. Não gosto. Na hora eu já faço o quê, pessoal? Vai. Multiplica por 10, não é? Porque quando eu multiplicar esse valor por 10, eu vou transformar em grama por litro. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a concentração dela é igual a 40 o quê? Vai, fala. Gramas por litro. Todo mundo concorda? Acabou. Gente, é muito melhor falar 40 gramas por litro do que 4% MV. Todo mundo concorda? Continua. Baseado nessas informações, calcule a concentração em mol por litro de ácido acético no vinagre. Ô, gente, me fala uma coisa, olha pra cá. Ele quer que você transforme isso daqui, que tá em grama por litro, para alguma coisa em mol por litro. Como é que eu faço massa virar mol? Gente, o que é número de mol? É massa sobre massa molar. Então, se eu simplesmente pegar isso daqui, olha pra cá, se eu pegar isso daqui e eu dividir pela massa molar do ácido acético, eu vou encontrar a resposta. Gente, qual que é a massa molar do ácido acético? 60? Então é 40 por 60. Gente, olha pra cá. 40 por 60, corta esse 0 e esse 0. Simplifica, dá 2 terços. 2 terços é a mesma coisa que 0,66666, não é? Ou seja, posso pôr 0,67 mol por litro. Acabou o exercício. Gente, só isso. Rui do céu, sério, mas eu não entendi esse último passo, sério, não entendi. Você pode fazer de outro jeito esse último passo? Claro que eu posso. Gente, eu não queria fazer isso daqui, olha pra cá. Eu não queria fazer grama vira mol. Queria ou não queria? Então basta você calcular separado o número de mol. Tudo bem? Como é que eu faço isso? A massa molar não é 60? 60 gramas estão para 1 mol. Assim como 40 gramas por litro está para X mols por litro. Você vai chegar na mesma resposta que é igual a quanto, gente? 0,67 mol por litro. Você entendeu? Agora, gente, um aluno que sabe operar isso daqui direto, ele não perde tempo, cara, não perde tempo nenhum. Você já faz direto. Primeiro você multiplicou por 10, achou o Czão. Depois você divide pela massa molar, transforma grama em mol. Acabou, gente. O aluno tem que ser rápido. Então, o que eu espero de vocês? Tem muita gente que trava na hora de fazer exercício de concentração. Faz isso não. Faz pelo jeito simples. Segue essas operações que eu tô falando pra vocês. Tudo bem? Gente, alguma perguntinha? Vamos então pro último tópico antes do intervalo, que ainda fala de concentração molar, pra gente finalizar. Eu não quero perder o fio da meada, gente. Eu quero falar da última parte de concentração molar ainda, que é concentração molar de íons. Vamos lá? Tudo bem, Valentine? Falou com sua mãe? Falei. Então tá bom. Qualquer coisa, chama aí. Ô, gente, presta atenção que isso daqui é muito interessante, tá? Isso daqui é muito interessante, tá? Vamos supor que eu tenha aqui 3 soluções salinas. Olha pra cá, 3 soluções salinas. Tudo bem? A primeira solução é de cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Tudo bem? A segunda solução é de sulfato de sódio, Na2SO4. E a terceira solução que eu vou te dar aqui, deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo. E a terceira solução que eu vou te dar aqui é de fosfato de sódio. Tudo bem? A terceira solução que eu vou te dar é de fosfato. Então a segunda era sulfato, Na2SO4. A terceira é de fosfato, Na3PO4. Tudo bem? Presta atenção aqui, gente. Vamos supor que essas 3 soluções aqui, elas tenham a mesma concentração. E a concentração seja de meio mol por litro. Essa é meio mol por litro, essa é meio mol por litro, e essa daqui é quanto? Meio mol por litro. Então vou fazer uma afirmação para vocês aqui agora. Pode ser? A concentração molar das 3 é igual ou não? A concentração molar das 3 soluções salinas é igual ou não é?
É a mesma, tudo bem? Só que se eu perguntar assim, e a concentração de íon sódio? É a mesma nos três? Não. Por quê? Vamos lembrar de uma coisa? Gente, cada um desses sais, quando ele está em água, ele vai sofrer um processo de dissociação. Concorda? Bom, quando dissocia, separa o cátion de quem, gente? Do ânion. É ou não é? Esse primeiro vai virar o quê? Vai, fala pra mim. Na mais o que, pessoal? Mais Cl-. Todo mundo concorda? Já o segundo, vamos lembrar? Olha a parte esquerda. Elemento ou grupo? Elemento, não é? Então o 2 passa pra frente. Vira 2Na+, todo mundo concorda? Mais o que, gente? SO4, que eu não mexo porque é grupo, com carga 2-. É ou não é? E o terceiro, pessoal? Vai, a parte esquerda é um elemento, não é? Como é que fica? 3Na+, mais o que, gente? A parte direita que é um grupo. PO4 com qual carga? 3-. É ou não é? Agora eu tenho que te fazer uma pergunta. Gente, olha pra cá. Quando um desse cara dissocia, ele vira um Na e um Cl-. Todo mundo concorda? Essa proporção aqui é a proporção em quê? Em mol. Então, peraí, se a concentração está em mol, ela vai seguir a mesma proporção. Vai ou não vai? Se é de 1 para 1 para 1, se aqui é meio mol por litro, quanto que vai gerar de sódio? Meio mol por litro, tem que ser a mesma proporção. E aqui, gente, meio mol por litro. Todo mundo concorda, sim ou não? De boa? Agora eu vou pro segundo. Vamos lá? Gente, aqui, 1 mol de sulfato de sódio vira 2 mol de Na e 1 de sulfato. Todo mundo concorda? Então presta atenção. 1 para 2 para 1. Gente, se é de 1 para 2, esse cara tem que ser o quê comparado com esse? O dobro, não é? Se aqui é meio, quanto que é esse? 1, não é? 1 mol por litro. E esse daqui vai ser quanto, gente? Meio mol por litro. Todo mundo concorda, sim ou não? De boa? Agora vamos para a última? Vamos lá? Proporção, gente, de 1 para 3 para 1. Se aqui é meio mol por litro, quanto que é esse? 1,5, perfeito, não é? Aqui é 1,5 mol por litro. E quanto que é o fosfato? Meio mol por litro? Perfeito, não é? Gente, então a concentração de íon, você tem que fazer a dissociação para encontrar. Agora, pelo amor de Deus, isso só vale porque aqui a concentração é molar. Gente, cuidado! Cuidado! Presta atenção, pelo amor do Santo Cristo. Se eu tivesse falado o seguinte, ó, eu tenho uma solução de cloreto de sódio, tá? Que você sabe que vira Na+ e Cl-. Se eu falasse que esse cara aqui, tá? É 10 gramas por litro, você não poderia de jeito nenhum falar que aqui é 10 e aqui é 10. Por quê? Porque massa precisa depender da massa molar. É outra história. Eu não sei quanto que é esse e também não sei quanto que é esse. Eu descobriria por estequiometria. Cada 58,5 gera 23. Assim como 10 libera X. Tudo bem? Calcularia. Mesma coisa, tá? Esse daqui tá para esse, a massa molar é para essa massa molar. Assim como 10 tá para X. Tudo bem? Então a gente só pode trabalhar desse jeito quando eu estiver falando do quê, gente? De mol. Sempre que a concentração tiver mol na unidade, você pode fazer desse jeito direto. Tudo bem? Então a gente vai fazer agora um exercício, um único exercício, para fechar o primeiro bloco. Pode ser? Uma questão que fale sobre esse assunto daqui. Show de bola? Vamos lá? Dá uma olhadinha na questão que a gente já vai resolver. Vai, gente. O único que tem aí. A outra parte vai ficar para depois do intervalo. Vamos lá? Nandíssima, por favor. Calcule a massa de hipoclorito de cálcio. Então, vou escrever aqui, ó, calcule a massa de hipoclorito de cálcio. Então, CaClO2. Necessário para preparar 5 litros de uma solução desse sal. Então, eu quero preparar um volume de 5 litros de uma solução desse sal. Então, olha pra cá todo mundo, gente. A solução é de hipoclorito de cálcio. É desse cara que tá aqui. Continua. Cuja concentração em íons hipoclorito seja igual a 0,10 mol por litro. Ah, então, gente, hipoclorito, só pra você poder entender, é o ClO-, tá? A concentração desse cara, para de vegetar, Antônio, é igual a quanto? 0,10 mol por litro, tudo bem? Essa é a concentração de íons hipoclorito. Gente, eu vou te ensinar um truque, tá? Sempre que você quiser falar de concentração molar, um outro jeito de fazer, ao invés de colocar aquele Mzão, é você colocar esse cara entre colchete. Lembra disso? Quando você põe entre colchete, é muito comum em equilíbrio químico a gente fazer assim, tá? Equivale a mol por litro, tudo bem? Mol por litro. Então a concentração do íon hipoclorito é essa. Ele quer saber qual é a massa que eu preciso desse cara para poder preparar essa solução. Ele me deu a massa molar de hipoclorito de cálcio? 143.
Coisa linda. Então, ó, a massa molar do CaClO2 é igual a quanto? 143 gramas. Ótimo, gramas por mol. Tudo bem? Gente, agora pare e presta atenção que eu vou fazer com vocês. Como é que eu vou resolver? Gente, eu quero encontrar a massa desse cara, não é? Mas para poder achar a massa dele, primeiro eu tenho que saber a concentração dele no sistema. Como é que eu faço isso? Simplesmente dissociando e vendo a razão entre os mols desses caras. Como assim, professor? Ó, eu vou começar pelo íon, tá? Gente, olha pra cá. CaClO2. Vamos dissociar esse cara? Vamos lá? Aonde que separa? No Ca, né? Então, como é que fica isso daqui, gente? Vai, me fala. Cálcio positivo, mais. Agora eu quero ver se vocês lembram. Gente, esse cara aqui é um elemento ou é um grupo? É um grupo, né? Quando é grupo a gente não mexe na fórmula. Mas o número que tá fora dos parênteses passa para onde? Para frente. Então fica 2 de quem, gente? De ClO menos. E outra coisa, quando o número passa para frente, ele vira o quê? A carga do outro. Tudo bem? Tá aqui. Gente, presta atenção nas proporções. Vamos lá? São de 1 para quanto, gente? Para 2. Agora você tem que ter atenção. Gente, eu conheço a concentração de qual dos três? Do ClO menos, né? Quanto que vale? 0,10 mol por litro. Então agora você vai me ajudar de cabeça. Gente, 2 para 1. Esse cara tem que ser o que comparado com esse? Metade. Quanto que é metade disso? 0,05? 0,05. De novo, agora presta atenção, gente. Esse e esse, a proporção é a mesma. Se aqui é 0,05, quanto que é esse? 0,05. Todo mundo entendeu? Mol por litro. Achei o que eu queria? Sim ou não? Achei, não é? Achei a concentração desse cara. Então agora a gente pode trabalhar com ela. Pode ser? Vamos lá? Olha pra cá todo mundo. Gente, o que essa concentração tá me dizendo? Olha pra cá. Que eu tenho 0,05 mol, tá? Desse cara, que é o hipoclorito de cálcio, CaClO2, para cada quanto, gente? 1 litro da minha solução. Todo mundo concorda? Mas ele disse que quer preparar quantos litros? 5. Então, para 5 litros, a gente vai ter quanto, gente? X. Concorda? Quanto que vai dar esse X? Gente, se fosse metade, daria 2,5. Então, vai dar 0,25. Concorda? X é igual a 0,25. O que, gente? Mol desse cara. Todo mundo concorda? 0,25 mol desse cara. Alguma dúvida? Não? Foi isso que ele pediu? Não, ele pediu o quê? A massa, não é? Então a gente trabalha simplesmente com a massa molar. Vamos lá? 143,5 gramas equivalem a quanto, gente? 1 mol. Todo mundo concorda? Assim como x' equivale a quanto, gente? 0,25 mol. Tudo bem? Pronto, vou encontrar o valor de x'. Quanto que dá o x'? Gente, quanto que é 1/4 desse número? Faz aí, Nandíssima. 35,75 o que, pessoal? Grama. Tudo bem? Então essa é a massa que eu preciso. Essa massa que eu encontrei é a massa de quem mesmo? Do sal, né? Do hipoclorito de cálcio, do CaClO2. Encontrei a resposta, sim ou não, gente? Encontrei. Você entendeu? Então, gente, é um modelo de exercício diferente. Quando o cara trouxer um íon para você, tá? Lembra de fazer a dissociação e ver a proporção que tem entre esses caras. Então, ó, tem 2 tipos de exercício. Aquele que eu te dou o sal e peço o íon. E aquele que eu te dou o íon e peço o sal. Tudo bem? Qualquer um dos dois pode cair no vestibular para vocês. Show de bola? Gente, então agora vamos descansar um pouquinho, tá? Bora lá pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu, gente. Até daqui a pouco.